nosso Senhor Jesus Cristo, todos os nossos amados irmãos que estão aqui presentes no tabernáculo, e a todos nossos amados irmãos que estão do outro lado, que irão assistir essa pregação, que Deus possa abençoá-los ricamente. Amém? Gostaria de tomar uma escritura para que nós possamos meditar um pouquinho. Se encontra em São Mateus, capítulo 21, do verso 1 até o 11. Nossa saudação cristã a todos os nossos queridos irmãos que em toda parte deste globo terrestre, onde esta transmissão alcançar, possam ser abençoados ricamente. Amém? Os irmãos acharam? São Mateus, capítulo 21, verso 1 até o 11. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, dizei que o Senhor deles necessita, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Maravilhoso Deus, nosso eterno, soberano e poderoso Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por te conhecer, por saber, meu Deus, verdadeiramente quem o Senhor é, que o Senhor tem tratado em sua geração, tem tratado com aquele povo em seus dias, e o Senhor tem prometido voltar novamente e fazer a mesma coisa.
E nós somos gratos, meu Pai, por estarmos aqui, termos nossos olhos abertos para este dia, para a revelação deste dia, para a mensagem que seria revelada para os filhos predestinados, que estariam atentos para quando esta manifestação acontecesse, eles estariam preparados para enxergar o dia de sua visitação novamente. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude nesta noite, meu Pai, nesses minutos. Fala, Senhor, com as nossas necessidades, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é sempre um prazer estar novamente aqui. É sempre um privilégio poder falar alguma coisa dessa maravilhosa palavra de Deus, que para muitos é um segredo ainda, para muitos está velada, para muitos está oculta de seus olhos, porque eles não têm a capacidade de enxergar esse dia, o qual Deus tem se manifestado novamente. E que dia tão tremendo é esse para cada um de nós. Nos dias de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele não tinha a facilidade que nós temos hoje. Ele sendo o nosso Deus, sendo o próprio Deus em carne humana, ali em seus dias, ele foi tão humilde, se fez tão pequeno, a ponto daquelas pessoas em seus dias passarem por alto. E por que não dizer que chega até a envergonhar muitas das vezes a gente por não termos essa humildade, o qual o nosso Senhor teve. Ele, quando precisou ir em uma festa, em um evento tão importante naqueles dias, a Páscoa, ele precisou de um transporte. E naqueles dias, ele não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Hoje, se nós não tivermos ônibus para que nós possamos chegar até a igreja, nós colocamos dificuldades. Se não tiver um carro de aplicativo, se não tiver uma moto, nós ficamos muitas das vezes pelo meio do caminho, retrocedemos, voltamos para nossa casa, porque achamos dificultoso caminhar. Mas nos dias de nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele caminhava de pés, andava de aldeia a aldeia, de cidade em cidade,
e não se cansava, porque eles tinham o prazer de pregar o Evangelho. Nosso próprio Deus, em carne humana, hoje eu tenho certeza que Ele entraria em nossa casa e tomaria um café conosco. Eu tenho certeza disso, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, Ele teria a humildade e seria um companheiro. Não teria, como Ele não teve, por usurpação, ser igual a Deus. Ele entraria em nosso lar humilde e cearia conosco, almoçaria conosco. Mas hoje nós chegamos a um ponto tão terrível, a um ponto onde Satanás tem inchado as pessoas, fazendo elas pensarem que são alguma coisa. E infelizmente estamos muito longe da verdade por pensarmos dessa maneira. Mas Jesus, Ele foi a atração naquele evento. Ele foi a atração, talvez, que as pessoas estivessem esperando ali. Claro que muitos para criticá-lo, como não é diferente nos nossos dias, aonde Ele tem se manifestado novamente em carne humana, em 16 elementos, como Ele tem prometido em sua palavra, como Ele tem prometido em São João 14:12, que Ele faria as mesmas obras que Ele fez no passado, e obras até maiores do que estas Ele faria nos últimos dias. E nós temos o prazer, tivemos o privilégio de ver a visitação de nosso Senhor nesse último tempo, de ver Ele revisitar novamente a terra em carne humana, em seu profeta chamado William Marion Branham, um homem o qual teve tamanha humildade a ponto do Senhor poder usá-lo de maneira tão tremenda, porque ele, assim como nosso Senhor, Ele não se exaltou, Ele nunca quis ser melhor do que alguém, ou um pregador melhor ou maior do que algum outro pregador. Ao contrário, Ele sempre se colocou menor, sem capacidade para pregar, sem capacidade para exercer um cargo tão importante, de tanta responsabilidade, que é essa de pregar o Evangelho, aonde a Bíblia chega a dizer que são preciosos os pés daqueles que pregam o Evangelho. Eles são pessoas
em muitos dos casos, simples, como nós somos, sem cultura, muitas das vezes, sem sabedoria humana, mas que temos a capacidade de reconhecer nossos erros, temos a capacidade de reconhecer que nada somos, que se temos alguma coisa é porque Deus estendeu a sua misericórdia para cada um de nós. Se estamos aqui, é porque Deus, Ele teve misericórdia de cada um de nós. Nenhum de nós é grande aqui, disse o nosso profeta. Não há nenhum grande aqui entre nós. Não há nenhum maior do que o outro aqui, senão o nosso Deus, senão o Espírito Santo que é sobre qualquer um de nós. Assim como um pastor, ele não depende de nenhuma outra pessoa para lhe ajudar com desrespeito à Escritura, porque se Deus não for capaz de capacitar o homem, ninguém mais pode capacitá-lo. E nós somos agradecidos a Deus por isso. Os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles eram homens que não tinham sabedoria humana, não tinham capacidade humana, e essa foi a razão porque Deus pôde usá-los. E hoje, nossos preciosos irmãos que pregam, que têm pelo menos as mensagens do profeta William Branham, eles chegam a um ponto de se incharem e acharem que são alguma coisa, e infelizmente Deus não pode usá-los, porque aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Amém? E é nisso que nós nos apoiamos, é nisso que nós temos mais segurança de sabermos que de nós mesmos não temos nada. Se não fora a misericórdia de Deus, mas Jesus Cristo foi a atração daquele dia. Ele foi a atração naquela festa tão importante. E se nós transportarmos para esse dia, nós vamos ver que Ele tem feito a mesma coisa. Ele tem se manifestado em nosso meio, tem feito tudo que Ele tem prometido. Na mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Eu quero tomar só alguns parágrafos aqui, para que a gente possa entender melhor o que Deus veio fazer nesse último tempo e o que Ele fez.
o que Ele já fez. Se tão somente nós tivermos olhos espirituais, nós simplesmente diremos amém para tudo que está escrito aqui. Amém? Qual a atração sobre a montanha? Parágrafo 94. Mombrana diz assim: essa é que é a atração, a semente predestinada de Deus, a qual não pode fazer nada a não ser segui-lo. Significa mais do que a vida para nós. Amém, irmãos? Isso é tudo para nós. A revelação é tudo para nós. Tire nossas vidas, mas não tire aquilo. Aleluia. Tire nossas vidas, mas não nos deixe, Senhor, passar por cima dessas revelações, porque a tua graça nos basta. Mas não tire aquilo. Qual é a atração? Deus, como sempre, cumprindo a sua palavra. Ele está cumprindo a palavra de Zacarias outra vez. O profeta Zacarias. Ele prometeu que haveria luz no entardecer. Isso tem se cumprido em nossos dias. Deus tem se manifestado em carne novamente. Deus tem cumprido o que Ele tem prometido, que Ele faria as mesmas obras. E Ele tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Amém? Parágrafo 131. Certa manhã, o Senhor me despertou, disse: suba lá no Sabino Canyon. Eu tomei um pedaço de papel e minha Bíblia. Minha esposa disse: aonde você vai? Eu disse: eu não sei. Eu lhe direi quando voltar. Eu fui ao desfiladeiro, subi bem alto, bem até onde as águias estavam voando por ali. Eu estava observando alguns veados lá de pé. Eu me ajoelhei para orar e levantei minhas mãos e uma espada veio até minha mão. Eu olhei ao redor, eu pensei: o que é isso? Eu não estou fora de mim,
aqui está essa espada em minha mão, brilhando, reluzente, reluzindo com o sol. Eu disse: agora não há gente a milhas de mim, aqui em cima deste desfiladeiro. De onde poderia ter vindo isso? Nem o profeta entendia o que estava acontecendo. Eu ouvi uma voz, disse: essa é a espada do rei. Aleluia! Essa é a espada do rei. Eu disse: um rei arma um cavaleiro com uma espada. E a voz voltou, disse: não a espada de um rei, mas a espada do rei. Aleluia! Glória a Deus! A espada do rei, a vindicação. Amém. Aquilo era a vindicação do ministério do profeta. Se tão somente você crer nisto, da maneira que diz as fitas, da maneira que foi revelada ao profeta, você enxergará o dia e a hora que você está vivendo. A palavra do rei disse: não temas. É simplesmente a terceira puxada. Amém? É simplesmente a terceira puxada. Como é que nós podemos ler isto e não crer que Deus, Ele teve uma terceira puxada? Que essa terceira puxada seria a reta final do seu ministério, que ele não concluiria o seu ministério, toda a revelação, se não tivesse a terceira puxada. Assim como no ministério de Jesus Cristo teve 3 puxadas. Aí ele diz aqui: é a vindicação de seu ministério. Amém? Isso foi a vindicação do ministério do profeta William Branham. Aleluia. A espada em sua mão estava ali. Deus estava vindicando o seu ministério. E como pode você tomar uma mensagem como essa e não crer nisso? Aonde você estará apoiado com uma mensagem dessa em suas mãos? Não tem como escapar. E ele continua, parágrafo 138. E eu comecei a subir a montanha, correndo mais rápido que eu podia para o outro lado. De repente, eu pensei que alguém havia atirado em mim. Eu nunca ouvi tão grande estrondo. Sacudiu toda a região.
E quando isso aconteceu, diante de mim estavam 7 anjos no agrupamento. Amém? Quando isso aconteceu, estava diante de mim 7 anjos no agrupamento. Eu me encontrei com o irmão Fred e os outros pouco depois disso. O que foi isso? Eu disse: isso foi aquela tal coisa. O que o irmão vai fazer? Voltar para casa? Pois assim diz o Senhor: os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos estes anos, estas denominações e tudo mais, Deus vai abrir aqueles 7 mistérios para nós nos 7 selos. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus vai abrir aqueles 7 mistérios para nós nos 7 selos. E agora, para onde é que nós vamos correr? Se não crermos dessa maneira, se não crermos que Deus estava tratando com seu profeta. 141. Lá estava aquele círculo subindo da terra, na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu, isso foi diretamente para a montanha. Começou a formar um círculo indo para o oeste, da direção de onde isto veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu 30 milhas ou 48 quilômetros de altura e 25 milhas de lado a lado, exatamente no círculo da pirâmide. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direção e ali está Jesus como ele estava Aleluia. nas 7 eras da igreja. Amém? Com a cabeleira branca, mostrando suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé, confirmou a mensagem desta hora. E haverá luz no tempo do entardecer. Amém. O que é tudo isso? O que era isto? Amém? Era Deus confirmando a sua mensagem. Era Deus confirmando a mensagem da hora. As revelações contidas nos 7 selos, que estaria sendo revelada, totalmente revelada, cumprindo Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que na voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta,
todo o segredo de Deus seria revelado, todo o mistério da Bíblia estaria sendo revelado e não restaria mais nada. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Nós sabemos que isso tem se cumprido diante de nós. Essas verdades que foram ocultadas dos grandes profetas, que João não pôde revelar, tem se cumprido em nossos dias. E nós temos o privilégio de contemplar, de ver a manifestação do Filho do Homem novamente. A manifestação de Deus bem diante de nossos olhos. 147. Tudo que aquilo nunca morrerá. Está constantemente se desvendando da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus, a foto de Jesus que está aqui atrás, olhando para nós. Amém? Amém. A foto de Jesus olhando para nós. E agora, exatamente sobre o monte pôr do sol. E a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. Aleluia! Deus e Cristo são um. Parece fácil para cada um de nós que crê, mas que pedra de tropeço para aqueles que não creem, para aqueles que têm seus olhos fechados para essa hora, para essas revelações, para as revelações que nos dizem que o Cordeiro tem deixado o seu trono de intercessão, a era tem acabado, que ele tem um novo nome, que ele tem feito tudo que ele tem prometido em nossos dias. O que é isso? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos a viram? A peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1, vejam, a suprema deidade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Aleluia. Os anjos, eles mesmos, eram a sua peruca. Aleluia. É glória. Os anjos, os 7 anjos, formavam a peruca. Aleluia. Formavam aquele rosto de nosso Senhor Jesus Cristo, voltando nas nuvens, Glória a Deus. cumprindo tudo que Ele tem prometido em nossos dias.
mas ele está oculto dos olhos dos sábios e entendidos, dos grandes homens que pensam que são alguma coisa, que pensam porque são sábios, que pensam porque têm grandes igrejas, muitos membros, mas não sabem que não são nada, que não vão chegar a lugar nenhum se não diminuírem, se não reconhecerem a sua pequenez, suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram a peruca. Amém? O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. Ele disse que é disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, de 1 a 7. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus, o mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 a 7, a última mensagem para a última era da igreja, cumpre exatamente nessa era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? O dia em que o Filho do Homem estaria se manifestando, e ele já se manifestou, ele já tem cumprido tudo aquilo que ele veio fazer. Não resta mais nada senão Deus vir buscar a sua igreja. Só resta para cada um de nós continuarmos pregando aquilo que ele já pregou, aquilo que ele já revelou para nosso profeta. E é dessa maneira que um verdadeiro pregador, ele é a única maneira dele se deter, dele ancorar a sua fé, é ele ancorar a sua fé nessas revelações. De nenhuma outra maneira nós vamos conseguir chegar a algum lugar. Parágrafo 160. Abraão viu muitos sinais, mas chegou a um tempo quando Abraão viu seu último sinal. Amém? Abraão viu muitos sinais, mas chegou um tempo que ele viu o seu último sinal. Aleluia. Amém? E o nosso último sinal foi os selos revelados. O nosso último sinal foi Deus se manifestando
em carne humana novamente. Aleluia. Assim como ele se revelou a Abraão nos seus dias, e nós somos o Abraão do dia. A igreja representa, ou melhor, o Abraão do dia ele está representado na noiva desse tempo. E o último sinal que Abraão viu seu último sinal pouco antes de que Sodoma fosse queimada. Isso foi Deus manifestado a si mesmo em forma de um homem. Você crê nisso? Você crê nisso, irmãos? Amém. Vocês creem nisso do outro lado, irmãos? Vocês que estão aí do outro lado, em toda parte, aonde quer que essa transmissão chegue, você crê nisso? Jesus disse que isto se repetiria novamente. Aleluia. Verdade, Senhor. Jesus disse que isso se repetiria novamente. E como poderia Deus enviar um profeta e ele não revelar tudo o que ele viria a fazer? Como Deus poderia enviar um profeta que é um revelador e ele não cumprir tudo aquilo que ele teria que fazer? Ele não seria um profeta, porque não existe profeta pela metade. Amém. Quando Deus ele chama um homem para um trabalho, ele cumpre exatamente aquilo que Deus manda ele fazer. Se Deus nos manda fazer algo e nós não fazemos, então não podemos ser chamados de filhos, mas sim de bastardos. E é exatamente o que ele veio fazer. E ele disse que isso se repetiria novamente. E o que será de cada um de nós se não ficarmos exatamente com o que Deus tem revelado ao profeta desse tempo? Se nós não crermos exatamente da maneira que Deus tem revelado para o seu profeta, se nós não crermos que ele tem se manifestado em carne humana nesse dia, se nós não crermos que ele tem um novo nome, se nós não crermos que a era tem cessado, estamos crendo em vão. Não existe arrebatamento para quem crê 99%, mas temos que crer 100% na mensagem. Aleluia. Talvez a nossa vida
na nossa vida, nós não sejamos capazes de viver 100% por causa das nossas falhas humanas. Mas a fé verdadeira, ela nos traz ao centro da palavra. A fé genuína de Jesus Cristo, ela nos traz a crer em toda a verdade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Parágrafo 27, para nós encerrarmos. Parágrafo 27, para nós que cremos na mensagem da hora, e para você que ainda não conseguiu crer em toda a mensagem, creia nisso. Observe isso, leia, peça a misericórdia de Deus para que você possa enxergar. Parágrafo 27, qual é a atração sobre a montanha? Assim que estou com a mente ocupada com esta mensagem, que é essa terceira puxada, e é a isso que devo ser leal e reverente. Amém? A isso que devo ser leal e reverente são as palavras de nosso profeta William Marion Branham. Esse foi o resumo de sua mensagem. Amém? Que Deus ele possa abençoar o nosso coração. Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua rica misericórdia, pela tua graça infinita, Senhor, que tem alcançado cada um de nós e tem nos dado o privilégio, Senhor, de estar aqui nesse tempo, vivendo e contemplando o dia da tua visitação. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus.